Pessoal, a gente vai falar agora então a respeito de simplificação de frações. O que é a simplificação de frações? Resposta é muito simples. Encontrar nas frações equivalentes a menor fração equivalente de outra. Vamos lá de novo. É encontrar nas frações equivalentes a menor fração equivalente de todas. Por quê? Pega aqui, por exemplo, essa fração. Você tem 12 vinteavos. E aí nós temos aqui a fração 3 quintos. Veja que pelo tamanho que foi consumido, olha, a fração 12 vinteavos é a mesma quantidade de pedaços da fração 3 quintos. Pergunta: qual é mais fácil representar? 12 vinteavos ou 3 quintos? Se você pensou em 3 quintos, essa é a fração mais fácil de se representar. Então, a simplificação de fração serve para isso, para ajudar a encontrar a fração que é a menor fração equivalente de outra fração. E o que é uma fração equivalente, professor Milton? Resposta: são frações que nós dizemos que têm o mesmo valor. Ou seja, o mesmo tamanho de pedaços. Não é a mesma quantidade de pedaços. É o mesmo tamanho de pedaços. Aí agora tem uma pergunta. Como que a gente consegue justamente descobrir qual é a menor fração equivalente de um número? Para isso, a gente tem que lembrar como descobrimos frações equivalentes. Nós aprendemos que frações equivalentes a gente descobre aumentando. Mas aumentando de que jeito? Usando qualquer número, professor? Não. É usando uma sequência que nesse caso se refere aos próprios múltiplos. Nessa fração aqui, os múltiplos são de 12 e os múltiplos de 20. Ou seja, 12 mais 12, que nós teríamos quanto? 24. 24. E 20 mais 20, que seria? 40. Então, nós encontramos, indo para frente, frações equivalentes que estão aumentando. Nesse caso, nós estamos achando frações que estão aumentando com o mesmo tamanho de pedaço comido. Certo? Então, 12 vinteavos é a mesma coisa de 24 quarentaavos. Agora, a simplificação de frações, ela vai por um caminho diferente. Ela não vai aumentar a fração, ela vai diminuir a fração. Para diminuir a fração, eu tenho que pensar quem vem antes. E ela também segue uma sequência. E para descobrir qual é essa sequência, a gente trabalha com o divisor. Mas não é qualquer divisor, a gente quer o maior divisor. Maior divisor. E como é que eu descubro isso? Está aqui. Eu preciso saber o seguinte: das tabuadas do 1 até a tabuada do 9, qual dessas tabuadas tem tanto 12 quanto 20 na tabuada? Bem, vamos começar com as maiores.
Vamos começar com a tabuada do 9 e vamos começar com o menor número, o 12. Vamos pensar o seguinte, tabuada do 9, será que tem 12? Vamos lá. 9 vezes 1, 9 vezes 2. Então não tem 12. Então essa daqui a gente pode dizer que já está fora. E a tabuada do 8? Vamos lá. 8 vezes 1, 8 vezes 2. 16. Também está fora. Tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Muito bem. Vamos agora para a primeira tabuada, tabuada do 1. Tem 12 na tabuada do 1? Mas se eu dividir 12 por 1, vai mudar alguma coisa? Então a gente pode jogar ela fora também. Agora nós temos aqui tabuada do 4, do 5, do 6, do 2 e do 3. O nosso objetivo é descobrir aquela que a gente pode dividir, que é o maior divisor. Vamos ver da tabuada do 6. Tem 12? Sim. Então tá ok. Mas e 20? Vamos pensar. 6 vezes 2. 12. 6 vezes 3. 18. 6 vezes 4. 24. Passou ou sobrou? Passou. Então, ela não serve, porque ela não tem o 20. Tabuada do 5. Vamos ver se tem o 12. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 3. 15. Passou ou sobrou? Passou. Então, vai ficar para lá. Vamos agora na tabuada do 4. Vamos começar com 12 primeiro. 4 vezes 1. 4. 4 vezes 2. 8. 4 vezes 3. 12. Então tem. Vamos ver se tem o 20. 4 vezes 4. 16. 4 vezes 5. 20. Então qual que é o maior divisor? 4. O 4. Agora com isso daqui vamos achar equivalente. Divide 12 por 4 e divide 20 por 4. Aí nós temos que número multiplicado por 4 dá 12? 3. 3. Que número nós temos multiplicado por 4 que dá 20? 5. Muito bem. Então a gente pode dizer então agora que a menor fração equivalente de 12 vinteavos é justamente a fração 3 quintos, que é a fração menor equivalente a 12 vinteavos.